Bom dia para você, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bom estar aqui mais uma vez, podemos refletir um pouco mais na palavra do Senhor novamente, nesses dias de transição da nossa igreja, transição da visão, renovo da visão. Nós estamos impactados com o que Deus está fazendo, com o que Deus está falando conosco. Estou maravilhado, o quanto que o Senhor tem falado comigo a respeito do valor da vida, do valor das pessoas, o quanto que uma pessoa tem valor, o quanto que o Senhor ama vidas, o quanto que o Senhor valoriza as pessoas. Eu quero trazer para você aqui um texto, trazer ao seu conhecimento um texto da palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo número 10, versículo 46 a 52, fala sobre o cego Bartimeu, né? Jesus, ele recupera a vista daquele homem, Jesus dá a ele a graça de ver de novo, mas aconteceu tantas coisas para que aquele homem fosse impedido de receber uma graça de Jesus, né? E eu quero compartilhar isso com você, né? E a palavra do Senhor nos diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que Jesus de Nazaré era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam porque queriam que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no, chamem ele para mim. E chamaram o cego, dizendo: ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Mais um texto que mostra claramente o quanto uma pessoa é importante para Deus. O quanto que uma pessoa tem valor. Qual o tamanho do valor de uma pessoa, de um ser humano, o valor de uma pessoa para Cristo? Qual o valor de uma alma para Jesus? Vale muito, mas vale muito mesmo. Esse texto nos desperta claramente que em Jericó havia um cego, e esse homem era filho de Timeu, por isso dá o nome de Bartimeu, filho, né, no grego, e Timeu, que era o pai desse homem. Então, Bartimeu era um cego que estava à beira de um caminho, sentado sempre naquele lugar, pedindo ajuda para as pessoas. E ali ele ficava sentado pedindo esmolas, né? E ali Jesus ia passando com uma grande multidão ia com Jesus ali, os discípulos com ele. E então Jesus falando do reino dos céus, das suas maravilhas, e aí alguém, com certeza pode ser que Bartimeu perguntou o que estava acontecendo, que alvoroço era aquele, e alguém diz: Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré está passando aqui, o Filho de Deus, né? E ele faz milagres, ele cura, ele faz tantas maravilhas. E quando ele ouviu isso, que era Jesus que passava por ali, diz a palavra de Deus no versículo 47, quem ouviu? Bartimeu. Quando Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré, ou seja, não era Jesus de outra cidade, não era um Jesus ali de qualquer lugar, não era Jesus lá de Jerusalém, era Jesus da Galileia, ou Jesus de Nazaré.
quando ouviu falar que era Jesus de Nazaré, que passava por ali, ele começou a gritar. Ele começou a clamar e dizer, Jesus, em voz alta, ele gritava. Diz a Bíblia que ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele continuava a gritar. E ele gritava incessantemente, gritando. Por quê? Porque ele sabia muito bem que Jesus poderia fazer algo por ele. Jesus poderia realizar o sonho da sua vida, o maior sonho da sua vida. Você tem algum sonho? Você tem algum sonho que você deseja que Jesus realize? Pois eu quero dizer para você que Jesus é o maior realizador de sonhos. E Ele vela por aqueles que são os menos favorecidos. Talvez você se sente tão pequeno, talvez você se sente menos favorecido, você se sente uma pessoa que não tem tanto valor. Eu quero dizer para você que existe alguém que te valoriza. E essa pessoa é Jesus. Jesus ouve a voz do Bartimeu. Jesus escuta aquela voz, clamando por socorro, clamando por ajuda. Eu quero dizer para você que o que mais Deus tem falado comigo também, que existem muitos, mas muitas almas, muitas pessoas por aí, clamando por socorro, gritando, gemendo por Jesus, e ainda não tiveram encontro com Jesus. E cabe a nós, cabe a cada um de nós como cristãos, como servos de Deus, entender que fomos chamados para levar essa palavra a essas pessoas. Pessoas que estão clamando, gemendo por socorro, pedindo, ansiando por Jesus. E cabe a nós levar essa palavra. Jesus ouviu. Jesus ouviu a voz daquele homem clamando. Mas uma coisa aconteceu. As pessoas ali queriam impedir que Bartimeu chegasse até Jesus. Diz a palavra de Deus que muitos diziam para ele, cale-se, cala essa boca, deixa o mestre em paz. Você está perturbando a ordem do culto. Você está perturbando o momento. Você é um perturbador. Cala sua boca, fica quieto aí. Fica quieto aí. Mas uma coisa precisa acontecer. Uma coisa precisa acontecer na sua vida. Quando alguém quer que você se cale, quando alguém tenta parar você, uma coisa precisa acontecer com você. Sabe o que é? Precisa acontecer com você uma ousadia. Você precisa ser ousado. Você precisa lutar. Você precisa perseverar. Você precisa acreditar que Jesus virá até você. Você precisa acreditar que Deus vai ouvir a sua voz e não parar de gritar. Uma coisa aconteceu com Bartimeu. Ele continuou, ele perseverou, ele não parou, ele não se calou e ele gritava cada vez mais alto, diz a palavra de Deus. Quando mandavam calar, ele gritava mais alto, ele gritava mais alto. Ele gritava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o que diz a palavra de Deus. Muitos o repreendiam para que se calasse, para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto, mais alto. O seu clamor vai chegar até Jesus. Os seus gritos de socorro vai chegar até Ele. Cabe a você acreditar. Cabe a você não duvidar. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos claramente de que nós não devemos de maneira nenhuma, impedir que as pessoas cheguem até Jesus. Nós devemos abrir caminho. Abrir caminho para que as pessoas passem, abrir o corredor e falar, venha, porque Ele está aqui. Jesus ouvindo a voz do que clamava, Jesus ouvindo a voz de Bartimeu, Jesus então manda chamá-lo. Jesus diz claramente, chamem ele. Por que estão mandando calar? Por que vocês estão mandando ele ficar quieto? Esse homem precisa de socorro, deixem que ele venha a mim, chamem-no, diga para ele que eu estou chamando. E aí então eles dizem para ele, ânimo, venha, Jesus está te chamando, levanta-te e venha. E diz a palavra de Deus claramente que aquele homem lançando sua capa para o lado, algo que era muito importante para a sua vida, a capa que o cobria da chuva e do frio.
Algo que era muito importante para ele, naquela hora não foi tão importante assim, não era mais tão importante. Não era mais tão importante. Importante para ele agora era Jesus. Jesus era mais importante para ele. E diz a palavra de Deus então, que ele lançou a capa de lado e de um salto pôs-se de pé, levantou. É isso que Deus quer que você faça. Joga de lado tudo aquilo que está impedindo você de chegar até Deus. Joga de lado tudo aquilo que está impedindo você de chegar até Jesus. Está na hora de tomar uma posição. Aquele homem toma uma posição, ele fica de pé, de um salto ele se lança, põe de pé e vai de encontro a Jesus. E ele dirige até Jesus. E Jesus faz para ele uma pergunta: o que é que você quer que eu te faça? O que você está precisando? O que mais importa para a sua vida agora? Fala. E ele diz: que eu veja, Senhor. Aquele homem podia falar, por exemplo, eu quero dinheiro, eu quero uma condição boa, porque eu não como direito, eu vivo de esmola na beira da rua. Eu estou precisando disso, não é? Quantas pessoas hoje estão passando um momento tão complicado, dependendo dessa ajuda, desse socorro aí emergencial, não é? Então, naquele momento, talvez muitas pessoas hoje estão dizendo, eu estou precisando de dinheiro. Eu estou precisando da ajuda do governo, do auxílio emergencial, não é? Naquele momento, esse homem, ele não olhou para o dinheiro, não era mais importante o dinheiro, não era mais importante o pão para ele. Ele ouviu que era Jesus, e quando disseram, vem que ele está te chamando, ele colocou-se de pé num salto e foi até Jesus. E por esse motivo, dele valorizar Jesus, dele ir até Jesus, ele foi honrado, ele foi abençoado. Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Ele disse, eu quero ver, Senhor. Ele está dizendo, o maior sonho da minha vida, Senhor, é enxergar. Eu não enxergo. Eu quero ver. Eu quero ver, Senhor, que eu tenha visão. Eu tenho visão. E Jesus disse para ele. Jesus curou aquele homem naquela hora. Jesus curou o cego. Aquele que muitos queriam refutando, afastando de Jesus, apartando de Jesus, não importando com ele, rejeitando ele. Agora Jesus disse assim, olha, vem até mim. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E a palavra de Deus nos diz claramente que ele voltou a ver naquele momento, ele ficou curado. E a Bíblia diz que ele seguia Jesus. Onde Jesus estava, o cego Bartimeu estava junto. Passou a seguir Jesus. Sabe? Isso é uma atitude de gratidão. Uma atitude de gratidão. Nós precisamos ensinar as pessoas a ir até Jesus. Nós precisamos ensinar as pessoas a caminhar com Cristo, a serem curados, serem salvos, libertos, restaurados. Mas precisamos ensinar as pessoas também a ser grato, a perseverar na caminhada com Jesus. Quantas pessoas são assim, ingratas? Recebe tanto de Deus e não valoriza. Quantas pessoas que não valorizam o pastor que tem, não valoriza a liderança que tem, não tem como valorizar Jesus, porque se não valoriza aqueles que veem, que cuidam tão bem deles, tão de perto, como valorizar Jesus? Não vai valorizar Jesus. E nós precisamos aprender isso, a entender, levar as pessoas a valorizar Cristo. Valorizar primeiramente a vida que tem, valorizar também as pessoas que os levaram até Cristo, e valorizar Jesus Cristo na sua vida e jamais deixar de segui-lo. Bartimeu é um exemplo. Que possamos ser essa pessoa, esses discípulos que levam pessoas a crer em Cristo e que ensinem a elas a perseverar no caminho até a volta de Jesus. Deus te abençoe poderosamente, que a graça do Senhor continue sendo derramada sobre você. Não pare de clamar. Acredite, Jesus está ouvindo a sua voz e que cada um de nós, como servos de Deus, precisamos ganhar uma alma para Cristo. Precisamos levar pessoas para Jesus. Esse é o nosso papel, esse é o nosso alvo. Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Vamos orar? Pai de amor, ó Deus de graça e de bondade, só o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. O Senhor sabe do que essa pessoa mais precisa e por esse motivo eu venho até o Senhor clamar para que o Senhor ouça o clamor, para que o Senhor ouça o grito dessas pessoas. Que o Senhor ouça, Pai, a dor, que o Senhor veja a necessidade de cada um e manifeste o seu poder de cura sobre ela, de libertação e principalmente salvação, dando a ela a graça de ser grata,
viver em gratidão, louvando, exaltando o teu nome para o resto da sua vida. Obrigado, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Deus te abençoe ricamente. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Estamos no jejum de Daniel, 21 dias de jejum. Estamos proclamando a palavra do Senhor. Estamos vivendo um momento glorioso. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.